Olá, você quer deixar de ser acanhada e perder a timidez? Bom, nós vamos falar um pouquinho desse assunto aqui. Antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo aí com as suas amigas, dar um like se você estiver no Facebook e assinar o nosso canal se você estiver vendo no YouTube. Bom, os temas que eu falo aqui nos vídeos que eu gravo para vocês são temas que as mulheres perguntam para mim, seja no nosso grupo do WhatsApp, seja aí em outras redes sociais. E então são temas interessantes e temas que acontecem aí com várias mulheres repetidamente, né? Então, acanhamento e timidez. E antes de eu gravar os vídeos, eu faço um esboço aqui para fazer um caminho aí para seguir, para falar para vocês. Eu escrevendo aqui sobre acanhamento e timidez, aí eu comecei a pensar, né? Por que você tem que perder o acanhamento e a timidez? Por que você tem que perder? Né? Então, qual que é a sua resposta? Ah, você não está se sentindo bem? Ou então, eu estou bem assim, é porque a sociedade quer que eu perca. Então, você tem que descobrir por que você quer perder o acanhamento e a timidez aí que você tem. Tem outra pergunta que eu coloquei aqui, que é o seguinte: qual é o significado disso para você? O que significa para você ser acanhada, ser tímida? Então, você responde aí essa segunda questão que eu fiquei aqui analisando para perguntar para você aí que é acanhada e tímida. Outra pergunta aqui: o que você quer atingir com isso? Né? Se você quer perder, né, o acanhamento e a timidez, o que você quer atingir com isso? E aí você responde aí também essa pergunta escrevendo, né? Ser acanhada e tímida está te prejudicando em quê? Então, isso te prejudica em quê? Então, escrevendo também, porque quando a gente passa para o papel, nós temos muito mais consciência e o que nós estamos escrevendo aí é uma resposta para nós mesmas, ok? E aí tem várias outras perguntas que eu fiz aqui para vocês, mas eu acho que essas três ou quatro aí que eu perguntei para vocês que são acanhadas e querem perder a timidez já vai ajudar bastante aí vocês. E eu quero falar também para vocês de uma técnica que eu usei para mim, na minha vida, para perder aí a timidez de palco. Quando eu entrei para a área de treinamento e desenvolvimento humano, eu comecei a fazer meu plano de ação. Então eu comecei a colocar lá os meus pontos fortes, os pontos que eu precisava melhorar. Então, dos pontos fortes, né, é uma análise SWOT, na verdade. Então, dos pontos fortes, eu escrevi quais eram as oportunidades que eu tinha desses meus pontos fortes. Então, ser acanhada e tímida também tem bastante ponto forte. Então, eu coloquei lá esses pontos fortes para tirar as oportunidades disso que eu tinha. E coloquei meus pontos fracos e embaixo dos pontos fracos nós colocamos as ameaças. Porque quando a gente tem ponto fraco, isso ameaça a gente. Ponto forte, oportunidade, e ponto fraco, ameaça. E aí, um dos meus pontos fracos era medo de palco. E quando eu entrei para a área de treinamento e desenvolvimento, fora de empresa, porque eu trabalhei muitos anos na área de treinamento e desenvolvimento, recursos humanos, dentro de empresas, lá eu não tinha medo, acanhamento, timidez. Lá eu não tinha, porque aí você começa a acostumar ali com as pessoas, você tem mais intimidade. Então, dentro das empresas, nas minhas apresentações, nos treinamentos que eu dava dentro das empresas que eu trabalhei, eu não tinha isso. Mas quando eu fui para o mundão, aí me deu medo e isso virou ponto fraco e uma ameaça muito grande para mim. Porque se eu estava abrindo aí, fundando a minha empresa de treinamento e desenvolvimento, você tem que estar em palco, em sala de aula, e eu ter esse ponto fraco é uma ameaça muito grande para mim. E aí eu fui procurar aí a tirar esse acanhamento, a timidez minha. E eu fiz um curso de programação neurolinguística, onde eu aprendi o que era âncora. Então, o que é a âncora? A âncora é alguma coisa que você se apega para te dar força, alguma coisa que você se apega ali
para te dar uma lembrança, para te dar um momento bom. Não tem aquela, às vezes a gente sente um perfume e a gente lembra de uma viagem ou de algum local agradável que a gente tava. E também tem âncora negativa. Às vezes a gente sente um perfume ou tá no ambiente e lembra de uma âncora negativa. Então, na programação neurolinguística, nós quebramos as negativas e nós fortalecemos e positivamos as positivas, as positivas. Então, o que eu fiz? Fazendo um exercício, eu me apeguei numa âncora que é o Pateta. Então eu tenho várias coisas do Pateta, acho que vocês já viram eu por aí em algum lugar, em algum vídeo com o Pateta. Aqui eu tenho um lápis, 2 lápis, né, que as pessoas, inclusive os 2 foi minha sobrinha que trouxe para mim, do Pateta, que ela sabe que eu amo, e tem outras coisas aqui do Pateta, tem o boné, as pessoas sabem que eu amo o Pateta, e eu tenho várias coisas do Pateta. Então, por que eu me apeguei ao Pateta? Eu me apeguei porque o Pateta, ele ensina a gente a fazer tudo, né? Ele é todo desajeitado, todo tímido, aquele jeitão dele, ele ensina a gente a fazer tudo, a gente consertar carro, andar de bicicleta, cozinhar, e daquele jeitão dele, errando, melhorando o erro, acertando e melhorando a cada dia. Então ele não tem medo de ter atitude. E eu precisava ter atitude para o palco. E eu trouxe o Pateta para mim, e hoje, se eu estou tímida ou acanhada com alguma situação, ou inclusive com medo, eu uso o Pateta para mim ali de âncora, para me fortalecer. E aí a primeira apresentação aí no mundo, que eu vim sair do mundo executivo aí para abrir minha empresa, eu fui convidada para dar uma palestra para 300 pessoas num ginásio sobre metas. E aí eu fiquei pensando e assim, mas o Pateta vai estar no meu pensamento, o Pateta vai estar comigo no meu interior, mas eu vou levar o Pateta. E aí quando eu entrei, essa palestra, ela se chama Aonde Você Quer Chegar. E eu entrei, o apresentador me apresentou, eu entrei e meu primeiro slide era uma música e eu tava com o Pateta, né, segurando o Pateta. Eu levei o meu Pateta, que ele é um pouco grande assim, e levei. E eu cheguei e começou a tocar música e as pessoas se levantaram e começaram a bater palma no ritmo da música. E isso me acalmou, me deu mais coragem, e inclusive eu falo sobre essa história do Pateta nessa minha palestra. Então, sempre que eu preciso tirar esse acanhamento, enfrentar essa minha timidez, eu pego uma âncora. Então, o que me fortalece? Às vezes é uma música, às vezes é uma lembrança de alguma coisa da nossa vida, às vezes é lembrar lá atrás, quando eu tive timidez, que eu estava acanhada e eu tive atitude de agir, e o que aquilo trouxe de bom para mim. Então, vocês trazerem aí alguma âncora para vocês depois que vocês responderem essas 4 perguntas que eu fiz aí para vocês, para chegar aí no caminho de ser menos tímida e eliminar aí esse acanhamento, se você realmente precisar eliminar, ok? Então eu espero que eu tenha te ajudado aqui, que eu tenha te dado algum exemplo, e assim, para mim é muito valioso compartilhar isso com vocês. E se realmente deixar o acanhamento, a timidez é muito importante para você, vá em frente, devagar, pequeno, que você vai conseguir, ok? Compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!